Boa noite, meus irmãos, que a graça de Jesus esteja com todos nós. Mais um domingo, o pastor Israel está viajando, foi para liderar uma caravana para Israel, que nós todos estejamos orando por ele. Alguns irmãos daqui da igreja também estão nessa caravana, para que ele possa lá desfrutar da Terra Santa e aprender muitas coisas e depois compartilhar conosco. Nós devemos ter algumas pessoas que estão nos visitando, você é muito bem-vindo. Aqui nós temos o hábito de entregar um cartão, então se você quiser levantar a sua mão ou ficar de pé, um dos nossos recepcionistas irá até você e entregará um dos cartões da nossa igreja. Quero deixar alguns avisos aqui, os irmãos já viram aí no Data Show, alguns que estão passando, o irmão Itamar está nos ajudando nisso, mas tem um, não tenho certeza se está aí, Itamar, que é sobre o passeio do MIM. Tem aí? MIM, está aí. O que é MIM? É o Ministério ímpar, Ministério dos Solteiros aqui da nossa igreja. E no dia 2 de março vai acontecer um passeio a Petrópolis. Somente nesse dia 2 de março. Se você tem o desejo de ir, você pode procurar o Marcos Lima. Após o culto, no balcão aqui à esquerda, lá na nossa entrada, ele vai estar lá já fazendo as inscrições. E aí também tem o e-mail dele, marcoslima1965@gmail.com. Nós também costumamos orar pelos nossos aniversariantes da semana. Alguém completou mais um ano de vida, de batismo, aniversário de casamento, e que gostaria de compartilhar aqui conosco? Ninguém ficou mais experiente, né? Muito bom, muito bom. Ah, o irmão ali? Opa, vem aqui então, vamos orar. Dia 10 de fevereiro, nascimento, vamos orar aqui. Mais alguém? Queria que a gente agradecesse junto a Deus também pelo impacto de carnaval que aconteceu na semana passada. Mais de 600 voluntários aí falando de Jesus no Rio de Janeiro, e várias pessoas se decidiram, algumas inclusive largaram as fantasias e foram embora para casa. Então foi uma ação muito boa de Deus. Depois a gente vai colocar no boletim aí um relatório que a Convenção Batista Carioca vai nos fornecer. Vamos orar. Kleber. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a gente está aqui mais um domingo para celebrar o Teu nome. E eu espero que o Senhor receba esse culto, ó Deus. Olha para os nossos corações e se tem algum caminho mau, que o Senhor possa nos livrar dele, e colocar no nosso coração somente o Teu amor, a Tua paz, ó Deus. A gente está aqui com o Kleber, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Ó Deus, que beleza é a vida. Ensina-nos a desfrutar a cada dia, Senhor, de forma saudável e santa. Abençoa o Kleber nos seus projetos, nos seus sonhos, desafios, tudo, ó Deus, que ele pensa para o futuro seja pautado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, e que ele sempre permaneça nos Teus caminhos, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoa aqueles também que não estão aqui, mas que também completaram mais um ano de vida. Nós agradecemos por isso, aos aniversários de casamento ou de batismo. Ó Deus, sabemos que todas as bênçãos vêm de Ti. Tudo é Teu, Senhor, assim como diz o Salmo. Tu é a terra, a plenitude, todos nós que habitamos nela. Senhor, então mais uma vez rogamos a Ti, que o Senhor receba esse culto que prestamos ao Senhor, e que a gente possa sair daqui diferente da forma que entramos, amando mais a Ti e querendo celebrar mais ao Senhor, o Senhor da vida. No nome de Jesus, que é a própria vida em nós, é que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe, brother.
Vamos ler um versículo juntos? Apocalipse 4:11. E depois nós vamos cantar esse canto que diz que toda a natureza, todas as coisas nos falam de Deus. E aí o poeta vai falando e a gente vai ver enquanto cantamos. Mas vamos ler o Apocalipse antes, esse verso aqui. Vamos juntos. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu creio assim, espero que você também creia. Vamos ficar de pé e celebrar a Jesus? Diz, poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça, todos necessitam de esperança, de um Deus que salva. Vamos louvar o Senhor? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
meus cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém? Vamos ler juntos esse salmo. Salmos 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse é o Deus que nós servimos. E essa música diz exatamente isso, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação. É uma música nova, mas a gente já tocou uma vez, eu tenho certeza que os irmãos vão aprender muito rápido. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente.
sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sob a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, banda, por você vir aí à igreja. A gente quer cantar e precisa de alguém que toque, né? Então, muito obrigado. Convido os irmãos para lermos juntos Salmo 62, do 5 ao 8, para facilitar, tem aqui. E começa dizendo assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Todos os domingos temos aqui um momento de intercessão. Enquanto cantamos essa música que diz: eu não posso fugir, ó Deus, do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se você tem algo a colocar a Deus, quiser ficar de pé, o Eliakim vai estar aqui à frente, vai orar com a gente. Se você quiser vir aqui também, compartilhar o seu pedido, fique bem à vontade. E aí, após a canção, a gente vai estar orando.
Boa noite, igreja. Oremos. Deus, obrigado por nos permitir mais uma vez aqui, Pai, para adorar o Teu nome. E que o Senhor possa estar levando através da gente, Pai, o que nós vamos aprender aqui contigo hoje, para aquelas pessoas que, por algum motivo, não estão aqui, que estão doentes, estão enfermas, nos hospitais, em casa, por algum motivo, Pai, não puderam estar aqui. Nós queremos te agradecer aqui, Deus, pela vida da Silvinha, que foi livrada, Pai, nessa semana de um assalto e a mão armada. O Senhor pôde livrar a tua serva, Pai, de qualquer perigo, Deus. Tudo que foi tirado dela, ela conseguiu recuperar boa parte, como o seu carro. E nós queremos te agradecer por isso, ó Deus, por mais do que o carro, mas porque ela pode estar aqui hoje conosco, Pai, sã e salva, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Pai, esse culto, para que o Senhor guie a nossa razão, Pai, e amoleça o nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor, e também Te aceitar. Que possamos sair daqui, Pai, com a Tua palavra sendo parte de nós mesmos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço, ó Pai. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai à nossa frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou martírio, nada vai nos separar do amor de Cristo. Às vezes nos sentimos sós, as lutas nos assolam sem cessar. Feridos ou aflitos, fracos ou caídos, somos presas do sofrer. Se o sol já não mais quer brilhar, mesmo assim nós temos que louvar, pois Deus está do nosso lado, não nos deixará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai à nossa frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou martírio, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar do grande amor de Cristo, Deus o Pai. Nós cremos na certeza, cremos na grandeza desse amor que nos salvou, aquele que nos entregou seu precioso Filho lá na cruz, vai nos conceder vitória, não nos deixará. Quem nos pode agora condenar? Quem irá então nos derrotar? Somos muito mais que vencedores naquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai à nossa frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou martírio, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou martírio, nada vai nos separar do amor de Cristo. Obrigado. Tivemos aqui o nosso momento de intercessão. Certamente todos nós temos algo para pedir a Deus, mas também sei que cada um de nós tem algo para agradecer a Deus.
Esse é o momento do nosso culto que nós temos aqui para dedicar nossos dízimos, nossas ofertas aqui nas salvas. Você que está visitando a nossa igreja, fique muito à vontade para participar ou não deste momento. Então, enquanto ouvimos uma música instrumental, se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, você poderá trazer à frente e deixar aqui numa dessas salvas. Ó Deus, a gente tem tanto para agradecer, às vezes não conseguimos. Perdoa por nossa ingratidão e nos ajuda a ser cada dia mais gratos. Sabemos que Tu és o Deus da prata, do ouro. Tudo é Teu, Senhor. Assim nós cremos. Pedimos que o Senhor dê sabedoria às pessoas que administram esses recursos que aqui foram depositados. E obrigado, porque quem trouxe uma oferta aqui, um dízimo, já foi abençoado pelo Senhor. Então nós já agradecemos ao Senhor por isso, ó Deus. E rogamos a Ti a sabedoria vinda do céu, a humildade, tudo vindo de Ti, Senhor, para melhor administrar esse recurso aqui colocado, Senhor. Que jamais venha a faltar, ó Deus, na mesa do Teu povo, o pão, ó Deus, as vestimentas e as coisas básicas da vida, que o Senhor mesmo disse lá em Mateus, que jamais faltariam para nós, Senhor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de contribuir com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Os irmãos, por favor, podem levar a salva. Ouviremos mais uma canção com o nosso irmão Carlos Henrique.
Como eu viveria sem o teu amor? Como existiria sem o teu favor? Num cantinho do universo aqui estou, Senhor. Mesmo assim consegues me encontrar. Hoje descobri que sou especial. Não existe nesse mundo alguém igual. Pai, das tuas mãos eu vim e sei pra onde vou. Vou voltar pras mãos de quem um dia me salvou. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Como eu poderia te deixar, Jesus? Como eu andaria sem a tua luz? Quando a escuridão me abraça e eu não sei fugir, só tu podes vir me consolar. Pai, o mundo inteiro perde o seu valor quando desconhece que tu és Senhor. Eu agora entrego inteiramente o meu viver. Só na tua força eu sei que poderei crescer. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Amém. Deus continue abençoando a vida do nosso querido irmão Carlos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 19, é o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Mateus capítulo 6, verso 19 em diante. Eu quero pensar aí o verso 21.
dentre os demais versículos, até o verso 34, neste bloco, no texto chamado de Sermão do Monte, onde Jesus apresenta alguns preceitos sobre como devemos conduzir a nossa vida. Diz assim então o verso 21 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Este texto é um texto extraordinário. Neste bloco de ensinamentos de Jesus, no chamado Sermão da Montanha, Jesus dedica algumas partes do seu sermão para apresentar alguns ensinamentos na prática da moral, da ética, da conduta, do nosso comportamento na sociedade, de como devemos administrar os nossos bens, de como devemos tratar o nosso próximo, de como devemos conduzir a nossa vida conjugal, como devemos lidar com os nossos inimigos. E especificamente aqui, a partir do verso 19 até o verso 34, Jesus vai falar da importância de como lidarmos com a questão dos bens materiais. É um texto de grande importância para a nossa vida, porque eu penso que ele encerra algumas importantes lições que nós podemos aprender com os ensinamentos de Jesus. Diz lá o dicionário de Aurélio que a palavra ambição significa desejo veemente de alcançar bens materiais ou que satisfaça o amor próprio. E é bem verdade que uns têm esse desejo de uma forma mais veemente do que outros. A ambição, o desejo de ter. Mas na realidade, todos nós somos ambiciosos por causa da nossa natureza pecaminosa. Em maior ou menor proporção, nós vamos nos apegar aos bens materiais. Como, por exemplo, nossa casa, a mobília que colocamos na nossa casa, o carro, as roupas, as joias para quem gosta, e tantas outras coisas que poderíamos mencionar aqui, que se tornam objeto do nosso desejo. Quer queiramos ou não, essas coisas acabam fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas o grande perigo que nós encontramos na ambição é exatamente nós nos deixarmos dominar por ela, nos tornarmos escravos da ambição. E Jesus então aproveita no seu Sermão do Monte para advertir os seus ouvintes e os seus discípulos sobre o perigo das riquezas, ou o perigo ao apego das coisas materiais. E é interessante, porque ele fala sobre a questão do tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O enfoque de Jesus neste texto é sobre a durabilidade e o valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Porque o tesouro sobre a terra ele se perderá, mas o tesouro no céu, Jesus diz que ele permanecerá. E ele coloca então essa questão, apresentando aqui
3 justificativas para que nós não ajuntemos tesouros aqui na terra. Diz ele: não acumulem, diz verso 19, para vocês tesouros da terra, onde a traça, a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Três aspectos relacionados aos bens materiais que Jesus diz que é um perigo nós ajuntarmos na terra. Ele usa 3 figuras de linguagem, 3 exemplos. A traça. É interessante porque os tesouros orientais naquele tempo incluíam roupas caríssimas, roupas finas, que facilmente eram destruídas pelas pragas, como por exemplo a traça. E provavelmente Jesus usou este exemplo porque era uma coisa comum no seu tempo. Um outro exemplo que Jesus usa é a ferrugem. Nós sabemos que a oxidação tem um poder de destruição muito grande do metal. E naquele tempo as moedas eram destruídas pela ferrugem. Hoje em dia nós já temos produtos, né, que estão aí no mercado que nos ajudam a combatermos a oxidação. Mas às vezes você olha uma pontinha de ferrugem que está lá na lataria do carro e você deixa para lá, não é? Quando você vai olhar, aquela pontinha de ferrugem vai aumentando. Quando você vê, o carro está com um problema que você precisa mandar para o mecânico para fazer então uma revisão, porque alguma coisa está corroendo a lataria do veículo, por exemplo. E Jesus fala em terceiro lugar, uma terceira justificativa para que não ajuntemos tesouros aqui na terra, sobre os ladrões que já existiam naquele tempo, que existem hoje também, não é verdade? No tempo de Jesus era comum os ladrões escavarem um buraco nas paredes, porque as casas eram construídas de barro, para então entrarem na residência, na casa, e roubarem ali os objetos de valor. Mas ao mesmo tempo que ele fala sobre o cuidado que devemos ter de não ajuntarmos tesouros aqui na terra, de não nos apegarmos aos bens materiais, às riquezas, ele vai falar também que nós podemos juntar tesouros sim, mas lá no céu. E ele diz então no verso de número 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E ele justifica, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Que tesouro é esse? Ou quais tesouros são esses que Jesus está se referindo? Meus amados, são as qualidades que nós vamos juntando ao longo da nossa vida. São valores espirituais e eternos que nos acompanham na nossa trajetória de vida, conquanto estamos aqui neste mundo. Porque veja bem, a única coisa que nós vamos levar para a eternidade são esses bens, são bens espirituais. Como o nosso caráter ilibado, como o nosso amor ao próximo, como a nossa compaixão, com uma vida plena em Cristo Jesus, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, verso 13, o aumento da nossa fé, o nosso amor, são valores espirituais que nós vamos ajuntando ao longo da nossa trajetória de vida, e estes sim nos acompanharão para a eternidade, porque todas as demais coisas que nós temos aqui neste mundo perecerão, porque são destrutíveis, porque acabam. Mas Jesus vai mais adiante falando sobre o perigo das riquezas, falando que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso
coração. Aquilo que você considera valioso e durável para a sua vida, eu chamaria aqui de objeto de desejo. Isso se tornará, sem dúvida alguma, algo que você vai buscar com toda a ambição para possuir ou preservar. Na verdade, este texto aqui não está falando contra as riquezas. Jesus está trazendo uma advertência para o perigo que elas podem causar na nossa vida, quando nós não sabemos administrá-las de acordo com a orientação que a palavra de Deus nos dá. Porque o nosso coração é enganoso. E nós vamos perdendo o foco da nossa visão. Jesus vai falar que nós temos olhos bons ou olhos maus. E vai depender muito na sua vida a maneira como você olha as coisas materiais que estão ao seu redor. O grande perigo que nós incorremos é o perigo da sedução. É de acharmos que o nosso dinheiro tem poder para comprar tudo, para termos tudo, para termos o poder, para termos o prestígio, para termos os bens materiais, para termos o melhor emprego, para termos a melhor casa, para termos o melhor automóvel. E eu tenho certeza que eu e você conhecemos muitas histórias de pessoas que apostaram tudo na sua vida para terem essas coisas. E lá no final da sua vida, essas pessoas se tornaram pessoas infelizes, porque elas perceberam que os seus bens materiais não podiam preencher o vazio dos seus corações. Jesus diz no verso 22, se os seus olhos forem bons, diz ele, porque são a candeia do corpo, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ele vai adiante, falando então especificamente sobre a questão das riquezas. Eu não tenho, meus irmãos, nenhuma dúvida de que está nos desígnios de Deus dar mais bens materiais a uns do que a outros. Deus sabe a quem Ele dá e por que Ele dá. E não cabe a mim, não cabe a você questionar a Deus, porque uns têm mais do que outros, do que outro tem mais do que você. Até porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O salmista nos diz no verso 1 do Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. O universo está nas mãos de Deus. Os bens materiais estão nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo. O grande problema da natureza humana é como lidar com a riqueza. Você deve ter um exemplo, talvez na sua família, não sei, mas de alguém que você conheceu, que em tempos passados tinha uma vida difícil, apertada, com poucas condições financeiras, mas essa pessoa progrediu na vida, ganhou dinheiro, enriqueceu. E a gente olha muitas vezes para a vida dessas pessoas e fica percebendo que muitas coisas mudaram também na sua maneira de se conduzir. A revista americana Forbes, ela publica uma relação
onde ela lista os homens mais ricos do mundo, nós temos pelo menos 2 brasileiros que estão ali contemplados. E quanto mais as pessoas têm, mais elas necessitam ter. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade consumista. Uma sociedade onde há inversão de valores, onde o ter é muito mais importante do que o ser. Qualquer veículo de comunicação que você possa assistir, seja TV, internet, qualquer um deles, você vai ver que por trás de qualquer propaganda há sempre alguma mensagem para dizer o seguinte: olha, você precisa ter mais. Você precisa ter mais qualidade de vida. O que você tem ainda é pouco. Você pode ter mais. E quantas propagandas nós ouvimos veiculadas nos veículos de comunicação de que você pode se tornar bilionário da noite para o dia. E quantos crentes estão entrando nessa furada? Porque estão deixando que as coisas materiais ocupem na sua vida o lugar de Deus. Este é o grande perigo que Jesus chama a atenção para os seus discípulos. E ele vai falar então sobre a questão da ansiedade, que é algo que a todos preocupa. Ansiedade por termos bem-estar, por termos estabilidade financeira, por exemplo, por termos o nosso pão de cada dia, por termos a nossa moradia, por termos o nosso emprego ou trabalho do qual ganhamos o nosso sustento. Isso faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso cotidiano. E Jesus não está alheio a isso quando ele fala aos seus discípulos para que tenham cuidado com a cobiça, ou que tenham cuidado com aquilo que muitas vezes nos atrai, que nós podemos chamar aqui de ambição pelas coisas materiais. Ele vai advertir os seus discípulos então o seguinte, verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico da história do mundo até hoje, e não haverá ninguém mais rico, porque está na palavra de Deus, do que Salomão. Em toda a sua opulência, em toda a sua glória, como o maior rei, o mais rico rei de Israel, se vestiu como o mais simples lírio do campo. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele cuida de todas as coisas, daquela florzinha que está lá no campo, e ele diz que vem o sol, o calor, e ela seca e ela deixa de existir. E se Deus cuida daquela florzinha, que o sol vem, queima e ela deixa de existir, ele não cuidaria porventura de nós? Ele não nos daria o pão de cada dia, ele não nos daria o vestuário, não nos daria todas as outras coisas que nós necessitamos?
Mas a nossa insegurança com o futuro nos leva muitas vezes a pensar o seguinte: bem, mas Deus pode falhar nesta área da minha vida, né? Então eu vou ter precaução. Não é assim que você pensa? Não sei se você pensa assim, não. Mas quantas vezes esse tipo de pensamento assedia a minha mente e talvez assedie a sua mente também? Ah, mas se Deus falhar, como é que vai ficar o meu sustento? E quando chegar a época da minha aposentadoria, e quando chegar a época que eu não tiver mais saúde, não tiver mais braços fortes para o trabalho, meus irmãos, este texto é extraordinário, porque ele nos traz grandes lições sobre o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E você pode ter a certeza absoluta de que Deus está cuidando da sua vida, da minha vida e da nossa vida, e Deus não se descuida de nós em nenhum momento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A nossa conduta, disse Jesus, ela precisa ser diferente dos pagãos, dos incrédulos. A partir do verso 27 em diante, o Senhor vai advertir então os seus discípulos, os seus ouvintes, sobre este cuidado que nós precisamos ter em relação à nossa conduta, sobre o cuidado de Deus para nós. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Precisam do pão, precisam do vestuário, precisam do dinheiro para pagar as suas contas, precisam do sustento para viver uma vida digna. Este princípio de sustentabilidade que vem do Senhor pode ser encontrado em toda a Bíblia. E, meus irmãos, um dos mais extraordinários textos que nós podemos encontrar a respeito deste cuidado de Deus é aquele episódio acontecido com o profeta Elias. O texto está em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versos 4 e 5, quando Deus determina que as aves, os corvos, pudessem alimentar Elias junto à fonte de Querite. Por que eu acho esse texto extraordinário? Porque Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e Deus poderia providenciar uma outra maneira para sustentar Elias. Mas ele disse o seguinte: olha, você vai para junto da fonte de Querite. O texto diz assim: saia daqui e vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite. Havia uma estiagem muito grande. Esse riacho era o único lugar onde existia água naquela região. A leste do Jordão, você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E sabe o que os corvos faziam todo dia? Traziam carne e pão no seu bico e colocavam lá para Elias se alimentar. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, que pode usar qualquer circunstância para cuidar da nossa vida. Eu sei que você tem provas aqui, sem dúvida alguma, na sua mente, e você está se lembrando que em algum momento de grande dificuldade da sua vida, Deus levantou alguém, Deus abriu uma porta, Deus providenciou, Deus não deixou faltar, porque Ele é fiel. Mas é preciso crermos nessa palavra. E então ele estabeleceu um princípio que nós encontramos, o Senhor estabeleceu esse princípio, que Jesus declara de uma maneira bastante explícita no verso de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, no mundo de hoje, muitas pessoas, inclusive discípulos de Jesus Cristo, não têm
suas necessidades completamente atendidas. É a realidade. E esse texto não oferece uma resposta para esse problema. Eu já ouvi muitas pregações a respeito deste texto, quando o pregador diz então, no verso 33, mas se você fizer a vontade de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, nunca vai lhe faltar nada. Aí está um missionário, servo de Deus, consagrado e dedicado num país onde há escassez e falta de pão, e ele não tem o que comer também. Por quê? Porque Deus falhou? Porque a palavra de Deus não se cumpriu? Não, porque este princípio é um princípio eterno, para ser aplicado à nossa vida de tal maneira que nós possamos viver na dependência de Deus, sabendo que no mundo nós teremos dificuldades financeiras, sabendo que no mundo nós teremos escassez, sabendo que no mundo existem pessoas pobres. Jesus disse certa vez: os pobres sempre os tendes convosco. No tempo de Jesus já haviam pessoas pobres, no nosso tempo também existe e sempre existirá. Pessoas necessitadas. Mas o que Ele quer que nós aprendamos com a sua palavra é que a nossa dependência precisa estar nele, confiar nele, saber que Ele é o provedor, que Ele tem nas suas mãos a prata e o ouro, que Ele tem nos seus inesgotáveis celeiros o alimento, o pão de cada dia, e que Ele pode mandar até uma ave vir com esse alimento no bico e entregar a você. Está na palavra. Mas às vezes nós duvidamos da palavra. Nós não cremos neste Deus provedor. Como será o meu dia de amanhã? Quantas vezes eu me preocupo? Quantas vezes você se preocupa? Deus tem nas suas mãos o controle das nossas vidas, e Deus quer abençoar a sua vida, para que você tenha certeza de que Ele sustenta você em todos os momentos da tua trajetória aqui neste mundo. O que Jesus quer dizer neste verso 33, o seu sermão, é que a base da nossa confiança de que Deus sempre será provedor é colocá-lo em primeiro plano na nossa vida. E Ele então nos acrescentará, segundo o seu querer. Isto é muito importante. O que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Se você pode ter um carro de último modelo, amém, glória a Deus por isso. Se você pode ter uma casa bem imobiliada, construída com o sacrifício do seu trabalho, glória a Deus por isso. Se você tem um bom emprego, tem um sustento que lhe dá estabilidade, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a nossa dependência não pode ser exclusivamente dessas coisas, porque são coisas perecíveis e destrutíveis. Podemos perder o emprego. Eu já fiquei desempregado em alguns momentos da minha vida. Se alguém já passou por isso, sabe que é muito difícil. O carro pode ser levado por um amigo do alheio, não está no seguro, vai embora, e aí você fica sem automóvel. Tem que comprar outro. A casa pode se destruir por algum problema, algum acidente. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, nós sabemos que o Senhor proverá. Como disse ao servo Abraão, o filho disse: pai, você tem a lenha, tem o fogo, mas e o animal para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Deus proverá na sua vida, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na nossa vida aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência de uma forma digna.
Assim como a vida nos reserva momentos de contentamento e bem-estar, ela também nos reserva momentos de dificuldade e de escassez. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida. Deus talvez esteja provando a sua fé. Não sei. Não estou afirmando isso. Estou colocando essa possibilidade. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria que você pudesse aprender comigo nessa noite, com este texto que falou profundamente ao meu coração nessa semana, é que Deus quer sustentar a sua vida, cuidar de você nos mínimos detalhes da sua vida. Aquelas coisas que parecem banais ou triviais, que você acha o seguinte: mas Deus não vai se incomodar com isso. Isso é uma coisa tão pequenina. Quem foi que disse que Deus não se incomoda? E quando nós colocamos esse Deus na nossa vida em primeiro plano, segundo o seu querer e a sua vontade, as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas à medida que o Senhor assim o quiser. E ele diz lá no verso 34, terminando nesse bloco do Sermão da Montanha, alguns ensinamentos sobre o valor das riquezas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quero deixar para você um desafio. Antes de cantarmos o hino que está indicado no nossa ordem de culto. Qual tem sido o foco da sua visão? Nas coisas temporais, passageiras, materiais, os bens que são consideráveis duráveis, mas daqui a pouco estão se acabando, ou nas coisas eternas que Deus tem para a sua vida até o final da sua jornada aqui na terra? Sim, porque nós caminhamos para o final da nossa vida. E vai chegar um momento em que esses bens materiais não serão suficientes. Mas os bens que nós ajuntarmos ao longo da nossa vida, que são eternos, nos acompanharão lá para o céu. Vale a pena confiar em Deus. Eu estou falando para mim. Porque quantas vezes nós nos tornamos incrédulos, inseguros, medrosos, temerosos, achando que Deus não vai cuidar de nós, como será o meu dia de amanhã, como será a minha velhice, como será isso, como será aquilo. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você pode crer nessa palavra? O hino que nós vamos cantar, ele nos fala sobre isso, que temos um Deus que cuida de nós. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Vamos cantar este hino nesse momento. Deus
seja essa a nossa oração. Todos podem se assentar, com exceção das diaconisas. Nesse momento, nós vamos então participar da celebração da ceia do Senhor.
esse pedaço de pão que temos em nossas mãos, ou em nossa mão, ele simboliza para nós, representa o corpo de Jesus Cristo que foi partido na cruz pelos nossos pecados. Com alegria no coração, comamos do pão. O cálice com o suco de uva representa para nós o sangue que Jesus derramou ali naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. De igual modo, com toda a alegria do nosso coração, bebamos o cálice. Oremos. Agora então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Israel, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor.